Vamos compreender nesse tutorial de hoje um recurso bem legal para a gente transferir dados de um objeto para o outro. Eu vou usar a versão 4.32 para explicar, mas pode ser usado nas versões anteriores. Vamos lá. Eu vou adicionar na área uma Mesh Monkey, que é a macaquinha. Vou olhar de frente, vou ajustar aqui a área. Vou, com essa macaquinha, fazer algumas cópias, tá? Eu vou usar o Shift D, vou trazer a primeira cópia aqui para a direita. Shift D, vou arrastar aqui para a esquerda e por último vou selecionar o do meio, Shift D, vou jogar aqui em cima. Então veja que eu tenho um objeto original e tenho 3 cópias. Cada cópia dessa tem o seu ponto de origem centralizado. Isso ajuda bastante nesse recurso. Para poder utilizar a ferramenta Make Link, nós vamos usar um atalho aqui que é o atalho Ctrl L, usando pelo modo objeto para fazer as transferências de determinadas propriedades de um objeto para outro. Como é que isso funciona? Primeiramente, nós vamos ver como é que a gente consegue transferir dados de materiais de um objeto para outro de modo prático. Então eu vou olhar aqui a nossa visão pelo modo Material e eu vou aplicar nesse objeto aqui de cima uma cor, vindo aqui em Materials, New, eu vou deixar o Base Color desse objeto de cima com um colorido com tom vermelho. Note que os demais objetos não têm uma tonalidade. Digamos que eu queira transferir o material desse objeto para o de baixo. Então é preciso primeiramente selecionar o objeto para onde eu quero transferir, vai ser o de baixo, e o objeto que tem o material. Com o Shift eu seleciono de cima. Aqui eu posso simplesmente usar o Ctrl L e vocês vão abrir um menu chamado Link Transfer Data. Nele vocês vão encontrar a opção de Link Materials. Clicando, ó, veja que eu consigo transferir o material, que é a cor, do objeto de cima para o objeto de baixo. Eu quero fazer nos demais também. Então eu seleciono esse de cá e quero usar o material. Tanto faz se eu selecionar o de cima ou de baixo, que tem o mesmo material, eu uso o Shift e seleciono o último objeto que tem o material. No caso aqui o do meio. Com esse selecionado, esse por último do meio, veja que ele ficou com um contorno com um tom laranja mais claro. Isso significa que ele é um objeto ativo. Sempre o último objeto selecionado será o objeto ativo. Aqui eu vou usar o cursor na área, Ctrl L, e vou utilizar o Link Materials. Note que agora todos os objetos têm o mesmo material. Todos esses materiais estão linkados, então se eu selecionar qualquer um desses objetos e vier aqui na opção de materiais e tentar alterar a cor, todos terão suas cores alteradas de modo prático, porém utilizando a mesma cor. Por quê? Porque cada objeto desse tem uma cor conectada com o outro. Para poder fazer essa separação de conexão de cor, é bem simples. Eu seleciono qualquer um deles, volto aqui na aba de materiais, onde tem o material, está vendo aqui? Existe essa opção chamada New Material. É só clicar e aqui eu desvinculo o material desse objeto com os dos demais. Então, se eu vier aqui em Base Color e usar uma tonalidade vermelha, veja que eu modifiquei a cor dele individualmente. Esses aqui estão conectados. Então, se eu vier aqui tentar alterar para uma cor, todos os 3 vão ter a mesma cor. Então, se eu quiser fazer uma cor diferente nesse objeto de cá, eu seleciono ele, venho aqui na aba de materiais, crio um New Material e aqui eu posso usar a cor que eu quero, por exemplo, um amarelo. Olha como eu diferencio um do outro. Então é dessa forma que eu consigo desconectar essa linkagem. Agora um detalhe, esse objeto aqui eu quero aplicar nele um modificador. Eu venho aqui na barra de propriedades, onde tem os Modifier Properties, eu vou adicionar um modificador dele do tipo Generate Subdivision Surface. Com isso eu consigo alisar a superfície dele. Voltando aqui no modificador Subdivision Surface, eu posso aumentar o nível de Viewport e de Render para 3. E vocês vão reparar que esse objeto aqui, vamos olhar aqui pelo modo sólido, porque aí vocês vão entender, fica com uma superfície mais alisada. Poxa, como é que eu consigo transferir esse modificador que eu apliquei nesse objeto para os demais? É simples, basta selecionar para onde eu quero transferir. Nesse exemplo eu vou usar apenas um. Então seleciono esse, Shift, seleciono o que tem o modificador. Cursor na área, uso a ferramenta Ctrl L, que é o Make Link, Transfer Data, e aqui no caso eu quero copiar quem? O modificador. Então eu venho, ó, copiar modificador. E eu passo a ter nesse objeto o mesmo transformador que eu estou utilizando nesse de cá. Eu quero jogar nos demais.
Basta selecionar os dois que não tem. Venho aqui com Shift, seleciono esse ou esse, pois os dois têm um modificador. Então, seleciono de cá, por exemplo, Ctrl L e Copy Modifier. Veja que agora todos eles estão com os modificadores. Eu queria criar uma animação nesse objeto daqui, ó. Eu quero que ele faça uma rotação. Então eu venho aqui na timeline, com ele nessa posição, uso o cursor na área, uso a tecla K e aqui eu vou adicionar uma chave de rotação. Para quem tem as versões antigas, a tecla é I, tá? Clico, ele cria uma chave de animação do objeto nessa posição. Vou vir aqui no frame 100 e vou fazer uma rotação desse objeto pelo eixo Y. Se vocês olharem aqui no gizmo, é o eixo que está apontando na minha direção. Vou usar RY e faço essa rotação aqui. Paro aqui nesse ponto. Venho com o cursor na área, tecla K, Rotation. Então o que é que eu fiz aqui? Eu fiz a animação apenas nesse macaquinho da esquerda, os demais não tem. Aí eu quero jogar essa animação para esse macaquinho de cima. Seleciono o macaquinho para onde eu quero jogar a animação e com Shift o que tem a animação. Cursor na área, Ctrl L, abro o menu Make Link e aqui eu vou usar o quê? O Link Animation Data. Agora se eu der um play, veja que o macaquinho da esquerda e o de cima tem a mesma animação. Aí eu quero aplicar nos demais. Então eu posso selecionar os que não têm animação e com Shift eu posso selecionar, tanto faz esse ou esse que tem animação. Então vou usar o de cima, por exemplo. Aqui, cursor na área, Ctrl L, Link Animation Data. Agora se eu der o play, veja que todos eles têm a condição de animação. Voltando ao ponto zero, eu queria adicionar aqui também mais um objeto na cena. Aqui um cone. Eu quero trazer esse cone para cá. Vou colocar em cima desse macaquinho que está aqui e vou usar a tecla S, como se fosse um chapéuzinho no macaquinho. Aqui eu vou selecionar o objeto que é o nosso macaquinho e por último o cone. Vou usar o Ctrl J para unir um com o outro. Se dermos um play, vocês vão ter os três macaquinhos com animação. Como eu fiz a alteração colocando um objeto e utilizando a união, eu preciso jogar a animação para esse objeto de cá. E repare que o ponto de origem ficou cá em cima. Então, quando eu fizer a rotação para esse objeto daqui, a rotação vai se basear pelo ponto de origem. Então, eu tenho que alterar para que ela fique no centro do macaquinho. Como é que eu faço aqui no modo objeto? Eu venho em Options, clico em Origins, e aqui quem vai ser alterado é apenas o ponto de origem. Eu posso trazê-lo para cá para o meio. Vou deixá-lo bem aqui. Pronto, aqui eu desativo a opção Origin para não atrapalhar. Vamos dar o play. Veja que os demais objetos têm animação, o primeiro não. E seleciono qualquer um que tenha a animação que eu linkei. Por exemplo, esse do meio. Aqui eu uso o Ctrl L e vou utilizar o quê? O Link Animation Data. Agora, quando vocês derem um play, notem que eu consigo também aplicar novamente a animação para o primeiro macaquinho. Mas há um detalhe. Eu gostaria que todos os macaquinhos tivessem um chapéuzinho. Eu vou usar o Ctrl A apenas para fazer o reset do Rotation Scale. Eu quero fazer com que esse chapéuzinho já seja aplicado diretamente nos demais macaquinhos. Veja que esses demais objetos, eles mantiveram o modificador lá ainda ativo. Então eu seleciono todos eles, uso aqui o Ctrl A e vou fazer com que todos eles já tenham o Visual Geometry to Mesh aplicado neles. Porque aí nós não vamos ter mais os modificadores aparecendo nos demais. Vamos ter animação normal, tá? E aqui nós vamos agora selecionar os três. E por último, o que tem o chapéuzinho. Vamos usar aqui o Ctrl L e abrindo o Link Transfer Data, que é o menu do Make Link, nós vamos usar aqui o Link Object Data. E notem que todos os outros objetos terão o chapéuzinho agregado de modo bem prático, sem precisar fazer cada cone e colocar na cabecinha dos macaquinhos de forma manual. Porém, se vocês vierem aqui no modo Edit Mode agora e selecionarem qualquer tipo de vértice aqui do objeto, pode ser também face ou aresta, tanto faz, e tentarem transformar o vértice selecionado usando a tecla G, repare que essa modificação vai acontecer nos demais objetos que foram conectados. Para poder desconectar pelo Make Link, a gente precisa voltar na Object Mode e com todos os objetos selecionados, a gente vem aqui na opção Object, vamos usar essa opção aqui chamada Relations, que são as relações, vamos buscar essa opção Make Single Users e vamos usar
essa condição aqui Object Data, já que o que nós utilizamos foi o link Object Data. Pronto, agora se eu selecionar um deles, entrar no modo Edit Mode e tentar selecionar qualquer vértice e transformar, repare que os demais não sofrerão alteração, pois cada um agora tem as suas manipulações individualmente. Então, é para isso que serve o Make Link, para facilitar a transferência de dados e propriedade de um objeto para outro, de modo prático aqui na área principal do Blender 3D. Bom proveito e até um próximo tutorial.